Olá, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, povo abençoado, povo que Deus protege, povo que Deus ama. Bem-vindos a mais uma programação de fé, a um culto doméstico, acordando com fé. Esse é o tema. Se você acordou sem fé, você vai obter bastante fé, porque essa programação é voltada somente para dar uma palavra de ajuda, uma palavra de fé, uma palavra que vai animar o seu dia. É como se você levantasse num dia bem frio e fosse lá para o solzinho, que recém nasceu, mas já aquece. Você fosse lá e ficasse recebendo aqueles raios solares e aquela frieza sua ia saindo, você ia se aquecendo, ia movimentando seus músculos e você ficava bom, ficava, como diz aqui no Paraná, um faceiro, cheio de fé. E hoje eu tenho a satisfação, o prazer, né? Eu estou aqui na casa do reverendo que está do meu lado, pastor Eliseu de Carvalho, nosso amigo, e ele não pode ficar sem pregar para a gente. Ele não pode. Quem vê a cara do programa fala assim, o pastor Samuel só prega fé, só prega vitória, só prega cura. Não, é o programa. Esse programa é para isso mesmo. Esse programa é para ajudar você nessa parte. Agora, doutrina eu tenho na igreja, nos cultos normais, escola dominical, mas essa programação, ela já foi começada, já começou a ser feita na pandemia, onde todos estavam aí com medão do Covid, aquela coisa. Então, ela foi feita para abençoar a tua vida, tirar o seu medo, levantar a sua cabeça e você deixar de ser cauda, ser cabeça. Existe até uma historinha, uma pegadinha que fala assim, é a cauda que balança o cachorro ou é o cachorro que balança a cauda, né? Então, é claro que é o cachorro que balança a cauda. Por quê? Ele manda na sua cauda. Então, nós temos que ser cabeça, mandar na situação, e Deus deu essa autoridade para nós ser senhores da nossa situação. Então, nós vamos ouvir um hino muito abençoado. Eu creio que vai ser com o irmão Eliade, um hino próprio para a programação, e depois nós vamos ouvir o pastor Eliseu com esse tema maravilhoso que vai abençoar a tua vida com certeza. Vamos lá. Tempos difíceis, tempos de crises, dá vontade de parar. Tudo acontece na vida do crente para nos desanimar. Mas é Deus quem dá a última palavra, e quando Ele fala, eu prefiro esperar. Vou lutar até o fim, com Cristo eu não vou parar.
pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Vou lutar até o fim. Com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Meus inimigos têm se levantado, querem me ver fracassar, mas quem tem posto a mão no arado, não podes mais olhar para trás. Mas é Deus quem dá a última palavra, e quando Ele fala eu prefiro esperar. Vou lutar até o fim. Com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Vou lutar até o fim. Com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Além do que eu possa suportar. Amados irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós estamos agora com a parte melhor, a parte da palavra, e com vocês, então, está aqui o pastor Eliseu, que vai trazer a mensagem para agora. E depois, ele vai orar pelos enfermos. Então, aproveita esta ocasião, mandar seu pedido de oração. Deus vai nos abençoar grandemente. É um programa especial. Eu preguei na região dele, né? Estou na casa dele aqui. E ontem tivemos uma live poderosa através do Facebook, né? E agora ele vai trazer a palavra para nós. Então vamos ouvi-lo falar das grandezas de Deus, das infalíveis palavras de promessa. Vamos ouvir ele agora. Com você, pastor Eliseu. Bom dia a todos os irmãos, as irmãs e a todos que estão conosco nesta manhã maravilhosa. É uma honra muito grande receber o pastor Samuel em minha casa. Somos grandes amigos e vamos desfrutar das grandezas de Deus através da palavra de Deus. Como ele disse ontem, nós tivemos uma noite abençoada, né? Bem no comecinho da noite, nós tivemos uma live. O que me chamou a atenção, pastor Samuel, foi que nós oramos, o senhor orou
Você veja que a coisa funciona, a oração, mas nós frisamos muito ontem que você tem que ter a fé baseada na palavra, mas você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que dar o primeiro passo. Eu falei ontem no começo, você tem que dar o passo de fé e Deus entra naquele passo de fé e aquela coisa que está te incomodando, a doença, as enfermidades, aquilo, tudo, Deus entra naquele passo de fé que você dá e resolve. E muitas das coisas, você falou ontem, a oração é feita, às vezes o testemunho vem depois. Mas o que me chamou a atenção é que ontem o meu celular teve milagres instantaneamente, na hora da oração. Eu tenho aqui, por exemplo, anotei alguns testemunhos aqui, por exemplo, a mãe da irmã Suzy, que mora lá em São Paulo, Várzea Grande, ela não é da mensagem, mas a filha congrega comigo, a irmã Suzy, em Joinville, Santa Catarina. Na hora da programação, ela falou, vou enviar para minha mãe. E a mamãe dela, sofrendo dor na coluna, incomodando, e ela mandou agradecendo a Deus pela oração, porque a mãe dela foi curada milagrosamente, instantaneamente. Quando eu disse ao pastor Samuel, vai orar, e eu falei, você faça aquilo que Deus tocar no seu coração, se quiser se ajoelhar, levantar as mãos, faça aquilo que Deus te dirigir na sua casa. E ela disse, eu me ajoelhei, coloquei a mão no meu corpo e criei. E ela falou assim, eu senti como algo viesse sobre mim e aquela dor sumiu instantaneamente. Aleluia. Foi curada milagrosamente na hora. Está aqui o testemunho. Então, você que tem acompanhado esse programa do pastor Samuel, todas as manhãs, acordando com fé, você veja que o tema já é acordando com fé, para você ter fé, para você passar o dia no teu trabalho, porque, sabe, pastor Samuel, nós somos cristãos, mas nós temos nossas barreiras durante os dias. Todos nós temos, nós como pastores, os auxiliares, os irmãos que congregam, você tem o seu dia a dia. É uma luta. Você tem a sua cruz, o seu calvário durante o dia, as coisas que acontecem. Então, se você não estiver movido pela fé, com certeza você vai se deparar pelo caminho, às vezes aborrecido, às vezes fraquejando, mas quando você escuta um programa como esse, de manhã cedo, eu já creio que é a benção para você ter o dia abençoado. Amém. É uma palavra de fé. Glória a Deus. É como o pastor Samuel diz, para nós doutrinar, ensinar, nós temos nossas igrejas, o dia a dia da igreja, a palavra para a igreja, o ensinamento para todos, para as crianças, para os jovens, para todos os irmãos. Mas um programa voltado para a fé, você tem que dar uma palavra de fé para este povo, estimular o dia deles. Eu mesmo, sempre quando acompanho o pastor Samuel, quase todos os dias, puxa, gente, como é maravilhoso, você ouve um programa desse, você sai satisfeito, feliz, você sai animado, porque você já sai preparado para o dia. Talvez você está no seu carro agora, talvez você está na sua casa, talvez você está no teu serviço, e você está ouvindo sempre esta programação. Lá na roça. Na roça. Então, eu creio, foi por Deus, o pastor Samuel, uma inspiração de Deus, quando ele começou a pandemia, e ele teve a inspiração de Deus. Tanto é que é de Deus que não parou. Né? Um ano, ele vai, quase 2 anos já da pandemia, o pastor Samuel abençoando este povo. Eu creio, gente, quantas pessoas já foram curadas, quantas já foram libertadas e quantas ainda serão. Então, hoje, todos os dias são especiais. Não é porque eu tenho uma palavra, não é isso. É a tua fé que conta. O tema da mensagem de hoje, sem lutar. Sem lutar, você não consegue nada. Você tem que lutar. Se você não luta, por exemplo, você pega Marcos 9, 23. Diz, tudo é possível que crê. Mas é possível, mas você tem que lutar. Se você não lutar para cumprir essa escritura na tua vida,
primeiro obstáculo que vem, principalmente na tua vida, você vai fraquejar, você não vai conseguir. E é na hora que você precisa, que você tem que executar a tua fé. E muitas das vezes, pastor Samuel e a audiência, nós trabalhamos ao contrário da palavra. Nós tentamos ajudar a Deus. Nós temos que confiar na palavra. A palavra de Deus, ela é para ser colocada para o povo tem que crer na palavra, obedecer essa palavra, dar o passo de fé, porque às vezes nós colocamos nas mãos de Deus os assuntos e depois nós mesmos vamos e tiramos das mãos de Deus. Temos que confiar nas mãos de Deus. Mas qual é as mãos de Deus? É a palavra de Deus, você tem que confiar na palavra de Deus. Então, se você crê na palavra de Deus, eu estou falando com uma audiência que crê, uma audiência de fé, você tem que colocar no seu coração, na hora mais difícil, mais sombria da tua vida, é a hora que Deus entra com você. É a hora que Deus te ajuda, te abençoa. Quando você tem fé. A fé, irmãos, eu quero falar para vocês aqui, a fé, ela não é, pastor. Tem gente que fala assim, a fé é só para mim que sou um cristão. Tem pessoas que não tem nada a ver com ser cristão e tem fé. São curadas. Eu tenho observado que na onde eu sou pastor, às vezes entra pessoas que são embriagadas, são pessoas mundanas, até ímpias, às vezes, vai para o culto, às vezes vem um culto só, ali ele é curado e nunca mais volta. Mas ele teve fé na palavra naquele momento. E às vezes eu vejo pessoas nossas que congregam conosco, é ensinado a ter fé. Todos os dias tem lá o pastor batendo a palavra, creia, porque o que mais nós ensinamos o povo é crer na palavra. E as pessoas vêm uma vez na fila, vêm outra vez na fila, vêm outra vez na fila. Eu fico pensando, e a fé? Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Sabe, pastor? Quando eu fui na sua casa, naquele dia que eu fui pregar lá, eu nunca esqueci. Eu também sou uma pessoa que tem testemunho, também tenho doenças. Eu falei ontem para o pastor, nós estávamos indo buscar um lanche para nós aqui, eu falei, o mundo está doente. Pastor Samuel, nós também temos doenças. Todos os dias parece que Satanás, olha o que o irmão Brana diz aqui, ó, na mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Preste atenção. Isso aqui, gente, não é brincadeira. São João 10:10. O que diz? Que o diabo é um ladrão. Ele veio para matar, destruir, roubar. Mas aí a Bíblia diz, mas eu vim para que tenham vida com abundância. Mas o papel do diabo é isso aqui, ó. O exército de Satanás traz enfermidades. Porém, o exército de Deus, amém, assim como tem o exército de Satanás, tem o exército de Deus também. Aleluia. E ele tem uma comissão. Qual é a comissão, pastor? Qual que é a comissão, povo de Deus? Do exército de Deus. O diabo traz enfermidade, traz desavença, traz maldade, traz um monte de coisas que você não é teu. É carga que não é sua. Mas aqui, ó, o exército de Deus tem a comissão de expulsá-las. Amém. Então você tem que acreditar nisso. Então, quando eu estive lá na sua casa, eu tinha uma dor no joelho me doía. Gente, eu sei o que é sofrer. Enfermidade. Aquela dor, pastor, no joelho, incomodando. Eu colocava, às vezes eu ia trabalhar, às vezes eu ia para a igreja, chegava, pregava com dor. Eu orando pelos enfermos com dor, muita dor no joelho. E às vezes eu pensava comigo, eu tenho fé, Senhor. Eu tenho fé. Só que, muitas das vezes, irmãos, você não tem como forjar Deus. Você não tem como fabricar as coisas. E eu pensei, eu vou em busca da minha cura. Eu vou lá no campo do pastor Samuel, eu creio na oração do pastor Samuel, e eu vou buscar a minha cura deste joelho. E eu cheguei, e a coisa é tão simples, pastor Samuel, que eu cheguei na sua casa, você estava mexendo com o seu celular, como sempre, atendendo o teu campo, e desceu aquilo no meu coração. Eu falei, pastor, faz uma oração agora para mim, eu quero uma libertação, eu tenho uma dor no meu joelho, eu não quero mais ser incomodado com essa dor. Sabe, irmãos, é glorioso você ter fé. Aquela fé ancorou no meu coração. Eu já fui viajando e acreditando na bênção. Eu já fui lá com a bênção determinada no meu coração,
Quando ele colocou as mãos sobre mim, orou, eu senti que aquela dor foi fazendo assim, ó. Foi saindo do meu joelho e pela graça de Deus. Quanto tempo já faz? Mais de ano, gente. Nunca mais incomodou. E é desgaste de joelho. E eu creio, pastor Samuel, que aquele desgaste voltou ao original, voltou como era antes. Não está doendo. Deus faz a obra e ele faz completa. Amém. Você Glória a tem Deus. que acreditar. Mas sem lutar, preste atenção, sem lutar você não consegue nada. Nada, 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 nada. Você tem que lutar, você tem que dar o primeiro passo. O irmão Brana diz aqui na mensagem, redenção, em plenitude e regozijo. Você está assustado? E às vezes nós fica assustado. E às vezes nós fica incomodado, nós fica... Irmão, é normal do ser humano. Medo, pastor Samuel, até pastor tem medo. Todos nós temos medo, só que você tem que ter fé. É na hora sombria que Jesus chega. A mensagem que o irmão Brana pregou é na hora mais sombria que ele chega para te ajudar. Você está assustado? Você está com medo? Você está esperando Deus descer e tirá-lo? Ah, pastor, estou esperando que Deus vai me curar nesta manhã. Então preste atenção. Não é assim que Deus faz. É você que tem que dar o passo. É você que tem que tomar atitude. É você que tem que lutar. Combina com o time. Você tem que lutar. Sem lutar, você não consegue nada. Nada, 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 nada. Você tem que lutar. Você tem que ter um objetivo. Aí o pessoal fala, eu quero um milagre da casa própria. Você quer um milagre da casa própria? Vai trabalhar. Vai lutar. Lute pela casa própria. Deus vai te dar a casa própria. Mas você vai ficar de braço cruzado? Eu tenho experiência nisso. Minha mamãe sempre me ouve, congrega comigo, pastor Samuel. Olha bem, eu não tinha casa própria. Você está dentro da minha casa própria. Mas essa casa própria aqui veio através de uma oração. Mas eu lutei por ela. Essa casa ela não veio despencando lá do céu, não, e caiu aqui não, gente. Não! Eu tive que construí-la. Eu tive que colocar tijolo, eu tive que colocar as madeiras, eu tive que contratar o pedreiro, eu tive que eu mesmo fazer. Você tem que lutar. Se você não lutar, como que Deus vai te ajudar? Não tem como Deus ajudar nós se não lutar. É a mesma coisa do ministério. Eu quero que a minha igreja seja próspera, eu quero o meu campo próspero, eu quero cheio de irmãos, mas não lute para ver. Fique na casa só esperando. Deus vai me dar um povo. Vai dar um povo para quê? Para um preguiçoso? Não tem como, nós temos que lutar, nós temos que trabalhar. Eu tenho que sair de manhã cedo, eu tenho que preparar as coisas, eu tenho que visitar, eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar. Mesma coisa é com você. Você quer? Então lute. A minha mãe, quando eu estava precisando da casa própria, pastor, eu vim de Telêmaco Borba para cá, e Deus me colocou aqui de uma maneira sobrenatural. Eu vim para cá e aluguei uma casa aqui. Fiquei 10 meses pagando aluguel. Mas eu estava desejando uma casa própria. Eu tinha no meu coração, falei para minha esposa, eu quero uma casa própria. Mas olha como que Deus faz. Eu lembro que o irmão Isaías, filho do pastor Aparecido, ele foi jantar um dia comigo. Você veja como que Deus é simples, a maneira dele é simples, mas sem lutar você não consegue. E ele jantando, e ele falou, hoje eu vou na sua casa. E eu tinha uma dinheirada naquele dia, gente do céu. Tinha muito dinheiro, ao ponto de poder comprar só um pouquinho de frango e um pacote de macarrão para fazer para ele. Frango com macarrão é gostoso demais. É bom demais. Se você não come, faça. É bom. Ainda mais quando tem as bênçãos de Deus. E ele comeu aquilo. Que coisa maravilhosa. É tudo que eu tinha naquele dia. Mas ele foi comer comigo naquele dia, e ele falou assim para mim, assim, tem um lote para você aqui, Deus falou para mim que tem um lote para você aqui. Eu pensei, pastor Samuel, na minha cabeça, não no meu coração, que o diabo vem aqui, você não pode deixar descer aqui, ó. A fé está aqui, gente, ó. A fé está aqui dentro do coração da gente. E ele falou assim, tem um lote, e eu na hora pensei, lote? Eu só tenho macarrão e um pouquinho de frango. Ele não sabe que eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, mas eu fiquei quieto. E quando ele viu que
Terminou a janta, ele viu que parece-me que eu balancei, ele falou assim, você não acreditou? Não é eu que vou te dar o terreno, é Deus. Quando ele falou é Deus, aquilo desceu dentro de mim. Desceu dentro de mim, aquilo ancorou. E ele me colocou no carro e veio até a frente desse terreno onde estou morando e parou. Quando eu parei aqui, eu parei na frente do terreno, eu olhei à noite, era 11h30 da noite. Deus falou para mim, esse terreno é teu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não tem como falhar, gente. Mas não caiu do céu, não. Caiu do céu como, pastor? Deus me deu, mas eu tive que lutar, eu tive que falar com o dono, eu tive que fazer uma proposta, entendeu? E Deus me deu condições de cumprir aquela proposta, e eu entrei no terreno, e eu tive que construir, e Deus me deu condições. O homem que estava sem condição, a partir daquele momento, começou a vir a condição. Por quê? Porque eu exercitei a fé. Né? Sem lutar você não consegue. Mas antes disso acontecer, eu quero contar por completo, a minha mãe, que é de fé, que com certeza está na audiência também, ela me ajuda nas orações. Que coisa, pastor. Um dia, ela veio antes do pastor Isaías, ela veio na minha casa, passear na minha casa, ela mora em Tempo Borba, e nós colocamos a mesa, o alimento na mesa, e coisa boa é agradecer pelo alimento, é agradecer pelo aquilo que Deus tem te dado. Né? O alimento é Deus quem dá, e nós colocamos, e ela falou, filho, você me daria a honra de eu fazer esta oração hoje pelo alimento? É coisa boa. Não é normal, né? Pois é, mas agora você está na audiência. Gente, deixa Deus fazer. Larga a mão de ser ignorante. Tem até pastor ignorante. Corta a linha de Deus. Faz com que Deus saia do lugar. Gente, deixa na direção de Deus as coisas. A coisa melhor que tem é caminhar com Deus. E eu falei para minha mãe. A minha mãe, assim, mais varão junto com nós, irmãos juntos, ela falou assim, eu senti de Deus de dirigir essa oração, se me daria esta oportunidade. Falei, claro, minha mãe, para mim é um privilégio. E aí nós baixamos ali, e ela orou, e ela disse assim, Senhor, eu quero dirigir essa palavra de oração por estes alimentos que o Senhor tem abençoado nesta casa. Glória a Deus. Mas, Deus, além deste alimento para o meu filho, para a sua família, eu desejei agora levantar minhas mãos e pedir uma casa própria para o meu filho. Glória a Deus. Mas ela orou sabe, pastor, ela orou com a alma. Ela orou com sentimento. Glória a Deus. E aquilo, gente, chegou no trono da graça. Por quê? Logo depois daquilo, pastor, o irmão Isaías veio jantar e aconteceu o que aconteceu. Então, este programa, gente, é para você ter fé, para você lutar pelaquilo que você deseja. Aleluia. Lute. Pastor, mas eu preciso de um carro. Então, lute pelo carro. Pastor, mas eu não tenho condição, mas Deus te dá a condição. Amém, amém. A condição não é nossa, gente. A condição vem de Deus. Você tem que acreditar. Você sabe, pastor, eu estou feliz. Eu levantei e pensei, eu não tenho nada para falar, mas aí, ó, olha aqui, eu não tenho nada, mas Deus usa. Sabe por que Deus está me usando? É para você ser abençoado. Glória a Deus. Sabe, irmão, é para você ser abençoado, acreditar, não desvanecer na fé. Tenha fé, acredite. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Você sabe o que isso significa? Sem fé, Deus não se agrada. Tudo que nós vai fazer nas nossas vidas, nós temos que ter fé. Glória a Deus. Sabe, pastor Samuel, eu olhei para a minha igreja agora, você estava pregando, foi uma benção, sexta, sábado e domingo. Ontem, uma grande bênção. Eu olhei para a minha congregação e se pregando, eu pensando, Deus, eu vim para essa região, não tinha nada. Não tinha cadeira, não tinha nada. Se eu não lutasse com tudo que eu tenho para fazer aquilo acontecer, não tinha acontecido. Deus colocou você na região para lutar pelo povo. Vocês têm que entender isso. O pastor luta pelo povo, mas lute pelo seu pastor também. Lute, valorize o seu pastor. Ontem eu recebi uma mensagem. O pastor tem dor, o pastor tem agonia, o pastor
muitas das vezes se sente sozinho. E às vezes você pensa, mas sozinho como? Tem esposa, tem filho, tem família, mas ele se sente sozinho em certas circunstâncias. E você às vezes não sabe o que é um sacerdócio. Então valorize o seu pastor, tenha fé no teu coração para valorizar o teu pastor. Tenha paciência com ele. Por quê? É como um pai de família, o pai de família sai. Hoje parece-me que está mudando as coisas, parece que mais não está existindo mais um lar, está existindo casa. É muita casa hoje. Casa não é lar, gente. A casa você mora nela. O lar é onde você vê as coisas, a união do lar, a família unida ali dentro, o pai no seu devido lugar, a mãe. Mas eu lembro do pai. O pai, ele trabalhava com a enxadinha nas costas, carpinando os filhos pequenos, lutando pelos filhos, trazendo alimento para os filhos, criando, educando. Mas e se o pai não lutasse? E se o pai ficasse na casa dormindo? Os filhos iam morrer de fome? A mamãe ia morrer de fome? Então você tem que entender que essas coisas básicas têm que servir para nós. Nós temos que lutar pelos nossos objetivos. Serve para mim, serve para você. Lute. Abraão teve as promessas. Todas as promessas, a Bíblia diz, são 670 promessas na Bíblia, para todos nós. Mas nós não aceitamos as promessas de Deus. Nós olhamos para as promessas de Deus e passamos por alto. Quando a Bíblia diz, se tu crer, tudo é possível que crer. Aí a pessoa que fala, eu creio. Mas e a fé? A fé, olha, irmão, as promessas foram dadas a Abraão. Mas e se Abraão pegasse e duvidasse? Quando Deus chegou e falou para Abraão, falou assim, olha, você vai ter um filho. Veja bem, ele teve que crer nessa promessa. Ele teve que lutar por essa promessa. Sabe por que teve que lutar, pastor Samuel? Deus fez a promessa, mas o mundo duvidou dele. Você já imaginou um velho, gente, andando talvez com uma bengala na mão, sei lá, com uma velhinha, aí ele chega ali, não, você vai ter um filho. Isso é coisa de louco. Isso é coisa de caduco, isso é coisa de espício. O velho vai... Não, mas um velho vai ter um filho. Não, mas ele creu. Ele não duvidou em seu coração. Glória a Deus. Abraão teve fé. Ele lutou pela fé. Mesmo quando Deus... Olha bem como que Deus trabalha. Deus deu Isaac a Abraão e depois pediu Isaac. Não é verdade? Não, Isaac, agora você vai sacrificar o menino. Agora eu vou matar esse menino. Esse menino é promessa de Deus. Mas uma promessa ser morta... Oh, gente, você tem que acreditar. Ele pensou assim com ele, mas eu vou levar lá no Monte Moriá, meu filho. Vou levar, vou sacrificar. Mas olha a fé de Abraão, ele não duvidou em seu coração. Na hora que ele pensou assim, mas eu vou matar, Deus ressuscita ele. Ele é promessa sua. Quando ele levantou aquele cutelo para sacrificar o seu filho, veio a voz, e Deus prometeu um cordeiro, aquele cordeiro pariu ali no lugar do seu filho, mas ele teve que lutar. Sem lutar, você não consegue nada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler um parágrafo aqui para nós orar pelos enfermos. Sabe, olha, gente, eu estou animado. Sabe, eu estava desencorajado cedo, porque você levanta cedo, sem tomar café, você quer tomar café, quer lavar o rosto. Aí ele falou, você vai pregar, você vai pregar o quê? O que eu vou falar para esse povo nessa audiência de manhã cedo? Eu sou acostumado a pregar de noite, não de manhã cedo. Assim, cedinho, assim, não é meu costume, não. Mas agora me deu fé pro dia inteiro agora. Se eu for pregar, eu prego o dia todo. Sabe? Então lute, não desvaneça na fé. Lute. Ah, mãe, mas é o meu filho. Lute por ele. Lute, não desanima. Tudo que o diabo quer é te desanimar. Mas Deus está aqui para te animar nessa manhã. Aleluia. 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 Olha aqui, possuindo todas as coisas. 59. Abraão ainda tinha um direito à promessa. Você tem o direito, eu também tenho. E a promessa era dele. Entendeu? Glória. A promessa era de Abraão. Amém. Aí Deus promete, através de sua palavra, nos abençoar. E a primeira lutinha que vem não é desânimo.
Pastor, me desculpe, mas eu vou inaugurar a 4ª igreja na região. Não é para falar para se envandecer, mas é para a honra e glória de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu fui montar a primeira igreja, a primeira, porque os primeiros cultos eu coloquei, o irmão colocou um freezer cheio de milho, um paninho branco em cima, e eu fui pregar, um lugar tudo fumaçado. Coisa linda que era a igreja, sabe? Era um lugar onde tinha um fogão de lenha, estava tudo preto aquelas paredes. E eu não desvaneci, eu preguei ali, e ali começou a converter gente. E quando eu fui no primeiro tabernáculo, sabe o que aconteceu? Não vai dar certo, pastor. É muito pouca gente aí nessa cidade. Essa cidade não tem ninguém para converter. Aqui ninguém conhece a mensagem. Ué, mas daí se não conhece, aí tem que conhecer, ué. Não é verdade? Aí as pessoas desanimam. As pessoas pensam assim, eu vou lá no campo tal, lá o campo lá está florido lá. Mas aquele pastor está trabalhando, ele está lutando. Não vai pensar, irmãos, que quando você vê uma fazenda bonita, você vê um gado gordo lá dentro, pastor Samuel, aqueles guardas, a gente passa no carro, assim, você vê aquele guarda, aquela banha assim, do lado daquele boi bonito, aquela coisa bonita. Filho, você está pensando que aquele boi lá não tem dono, não é? Está pensando que o dono não trata dele? Aquilo ali tem luta, aquilo ali tem pessoas que levantam 3 horas da manhã, 4 horas, para colocar alimento para os bois. Aquilo ali tem pessoas trabalhando, tem gente lutando. Aí a pessoa passa lá e vê aquele gado caindo, assim, ó, batendo nas cercas, cerca tudo caindo. Tem gente que não cuida, não tem fé para nada. Deus não pode dar nada para essas pessoas. Então você tem o direito de lutar, lute pelaquilo que é seu. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A promessa era dele, mas ainda tinha que lutar para possuir aquilo. Você tem que lutar para possuir as bênçãos de Deus. Sem lutar, você não consegue. Aleluia. Ali está você. Você está nisso? Eu estou nisso nesta manhã. Se coloque dentro disso. Fala, não, eu estou nisso. E hoje eu vou parar de reclamar. Tem gente que é crente murmurão, sabe? Aquele reclamão. E talvez você não conheça, talvez eu não conheça nenhum. Talvez eu não estou nem falando com esses. Só estou falando com aqueles de fé. Mas eu vou falar com alguns também que são murmurão. Reclama do carro, reclama da esposa. Pastor, para ele parece que nada vale nada. Engraçado, eu fico olhando para essas pessoas, geralmente é ela que não vale nada. Desculpe a minha expressão, mas geralmente quando essas pessoas falam muito mal das outras, pode saber que ela é a pior espécie da face da terra. Porque é ela que não vale nada, porque ela vê defeito em tudo. Eu penso assim, ela não luta por nada, não faz nada, e quer tudo assim, ó. Oh, Deus, me dá, oh, Deus, me dá. Então você lute na tua empresa, para você ser o melhor funcionário. Claro que o patrão vai reconhecer você. Mas você fala, meu salário está uma mixaria, pastor. Não está dando para nada essa miséria. Então larga da miséria. Abandona a miséria para você ver. Você fica só reclamando? Não. Mude a tua opinião. Mude de hoje em diante. Mude para este ato de fé. Mude as tuas palavras. Ancore a fé no teu coração e agradeça a Deus e faça melhor. Faça melhor. Aí, pastor, mas o meu patrão não me sobe o salário, mas você não faz nada na tua empresa? Ele vai subir o salário daquele que mais trabalha, daquele que chega cedo, bate um cartãozinho adiantado, talvez seja o último a sair, aquele que é o bom exemplo na empresa. Mas lute que Deus te abençoe. Amém. Lute. Abraão teve que lutar, ainda por aquilo. Amém? Ali está você, o crente. Ali estou eu, o crente. Hoje, o Mombrano diz, ali está o crente hoje, ainda que sejamos herdeiros de todas as coisas, ainda que sejamos herdeiros de todas as bênçãos espirituais, toda a bênção física, Amém. Toda a bênção que a Bíblia promete, você ainda terá que lutar por cada polegada disto. Amém. Aleluia. Amém. Glória, irmãos, para lá um pouquinho, esse programa está falando comigo. Com certeza está falando com você, ué. Não é possível que você ainda está dormindo. Acorda! Acorda com fé! Que coisa! Eu não estou aqui para doutrinar, pastor.
Não é isso o meu papel, é a minha maneira de pregar. Mas você para de murmurar. Fica murmurando dia e noite. Eu corto no laço. Eu sou um pastor que eu gosto de cortar no laço. Começa a murmurar no meu escritório, eu vou lá e falo, irmão, para lá. Todo mundo é errado para você. E você? E você? A pessoa já baixa a cabeça. E você, irmão? E você, quem é você? Aponta o dedo para o outro, tem 3 aqui, 1 para cima. Você é mais errado que o irmão. Olha para dentro de você, execute a fé, muda teus hábitos e lute. Lute por fé nesta manhã. Se você precisa de um carro, Deus tem um carro para você. Você precisa de uma casa própria, Deus tem casa própria para você. Você precisa de saúde, Deus tem sim. Deus tem todas as coisas para você. Você ainda tem que lutar por cada polegada disso. Esta é a maneira que Deus tem estabelecido. Ah, pastor, não é minha maneira que serve para você, irmão. Não é a maneira do pastor Samuel, não. É a maneira de Deus. Amém. E a maneira de Deus é essa. Você tem que lutar. Sem lutar, você não consegue nada. Você foi abençoado, abençoada? Eu quero só terminar com isso aqui, ó. Eu fui, esses dias atrás, na casa de uma irmã, 1 ano atrás, mais ou menos, e é um testemunho. Mas tem que ter alguém para lutar pelo testemunho, pastor. Tem que ter alguém de fé. Todo testemunho tem uma fé por detrás disso. Às vezes a fé é da mãe, do filho, do irmão, às vezes é do pastor, que o pastor quer ver aquele irmão bem, às vezes Deus desce no coração dele, aquela oração compungida vai lá e faz aquilo, um milagre, por quê? Porque tem uma fé. Tem um pastor lutando por aquilo. Se você não lutar por aquilo, aquilo não vai acontecer. Mas aquela irmã, no culto, eu preguei um culto tão simples como todos eles são simples. A maneira de Deus é simples. Aí, aquela irmã chegou na frente, quando eu terminei o culto, chorando, e falou assim para mim, pastor, hoje me desceu uma fé no meu coração. Desceu uma fé tão grande nesse culto, que eu estou desejando que o senhor vá agora comigo na casa da minha filha, que faz 4 anos que está desenganado dos médicos. O médico disse, pastor, que ela nunca mais vai andar. E não ia mesmo. Se a fé daquela mamãe pelaquela filha não fosse executada naquele momento, aquela filha estava na cadeira de roda até hoje. E eu falei, eu aceito, vou lá. O pastor Edmilson estava junto comigo, de Castro. Vamos lá, pastor Edmilson. Peguei esta Bíblia, o óleo, fui na casa simples daquela irmã, naquela cadeira de rodas, ela sentadinha, sem poder se mexer, abandonada naquela casa. E eu entrei ali e eu vi aquela irmã de fé chorando a mãe. Congrega comigo, a irmã Servalina. A família está congregando comigo. E aquela mulher sentada, e eu olhei para ela e disse assim para ela, você tem uma mãe cristã. Você tem uma mãe que é cristã. E perante a fé de tua mãe, eu estou aqui. E eu olhei para ela, assim, eu vi que ela não tinha fé para ser curada. Ela não tinha fé para ser curada naquele momento. E eu comecei a trabalhar naquele momento e comecei a conversar com ela. Eu comecei a animar aquela mulher sem esperança. Glória a Deus. Você sabe, irmãos, às vezes na vida da gente, nós, em vez de nós abençoar as pessoas, nós amaldiçoamos. Você tem que ter atitude de bênção na tua vida. Sabe, irmão, você tem que abençoar as pessoas ao teu redor. Você, irmão, você tem que ser bênção de Deus. O pastor tem que ser bênção. E eu comecei a trabalhar o assunto e falei, irmã, eu sei que o médico te desanimou. Eu sei que a irmã tem dor. Eu sei que a irmã tem desejo de se levantar daqui. E eu olhei aquela casa, as coisinhas tudo meio desarrumadas por causa que ela falou, eu não posso trabalhar, pastor. E eu não tenho condições de pagar alguém para me ajudar na minha casa. E eu falei para ela, mas irmã, perante o culto que nós tivemos e esta Bíblia Sagrada, essa Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Oh, Deus. Aleluia. Quando eu comecei a falar da fé da Bíblia,
E eu comecei a estimular a fé da Bíblia para ela. Ela começou a chorar e disse assim: eu creio, pastor. Eu creio. Eu comecei a sentir no coração dela, eu trouxe ela para dentro e ela começou a sentir o que estava dentro de mim. Porque ela falou assim: pastor, se eu realmente levantar dessa cadeira, eu vou lá no seu tabernáculo. Eu falei: então você vai. Glória a Deus. Então você vai com as tuas pernas. Glória a Deus. Eu falei: você vai, filha, porque agora eu vi a fé em ação. E eu coloquei minha mão sobre ela e determinei a bênção da cura. E disse para ela: conforme a tua palavra, irmã Alice, Deus vai cumprir a tua fé do teu coração e você vai sentar lá no nosso tabernáculo. E fui embora. E ela continua na cadeira de roda. Pastor Samuel, eu às vezes eu não gravo muito nem nome de pessoas e às vezes a mente minha falha um pouquinho nisso. Não sei se é tanta preocupação, mas eu olhei aquela irmã com o cabelo bem penteado, o rosto bem arrumado, bem limpo, aquele rosto alegre, sentado lá no fundo da igreja, lá em Cantagalo. E eu pregando um dos cultos, e minha mente olhava para aquela irmã e eu pensava assim: eu conheço essa irmã. Eu já vi esse olhar em algum lugar. Mas a transformação foi tão grande, gente, porque ela estava tão decaída, deprimida, despenteada. Você sabe como que é o doente? O doente, ele fica sem ânimo para nada, ele fica para baixo. E ela estava tão desanimada naquela cadeira de roda que ela teve uma transformação. Quando ela sentou lá, eu não estava reconhecendo. Eu falei: eu conheço esse olhar. Daqui a pouco eu disse assim no púlpito do Espírito Santo. Eu falei: irmã, eu conheço a irmã. E ela levantou e começou a andar no tabernáculo. Ela ia e andou no tabernáculo e eu pensei: Deus, é aquela irmã que estava na cadeira de rodas. Aleluia. Irmão, ela teve uma mãe que deu o primeiro passo, levou eu lá para estimular a fé da filha. Talvez eu estou falando com alguém que tem um filho enfermo, uma filha enferma. Talvez tenha alguém que está no tubo para morrer. Talvez tenha alguém que já teve Covid e está sofrendo. Mas esta manhã é uma manhã de fé, é uma manhã de amanhecer com a fé em Cristo. Você tem que ter fé e acreditar. Dê o teu primeiro passo nesta manhã. Acredite. Ele é Deus nesta manhã para te ajudar. Sem lutar você não consegue nada. Eu quero orar por você nesta manhã. Fala as pessoas aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai orando aí. Enquanto eu vou citando o nome, não perca a unção, não perca o fio da meada. A irmã Leia, peço oração por Ana Laís e Everton. Irmão Walter, peço oração por minha família. Morias Marques, peço oração em meu favor. A irmã Edna Cobo, peço oração em meu favor e por minha família. A irmã Benedita, peço oração em favor do meu esposo, que o médico disse que ele tem que fazer cirurgia da próstata. Eu creio que Deus não vai deixar. Também ore por mim. A irmã Selma Rodrigues, peço oração pelo meu pai, irmão Francelino, que vai passar por 2 exames de ultrassom e colonoscopia. Desde já eu creio e agradeço. A irmã Cláudia Ramos, peço oração por minha família. A irmã Lica, peço oração por meu esposo Nélio, que está com forte dor de cabeça e em meu favor. A irmã Valdirene Pereira, peço oração em meu favor sobre decisão. Seja feita a vontade do Senhor sobre trabalho. A irmã Eunilza, peço oração em meu favor e por Márcia Beatriz, por viagem para São Paulo a negócio. O irmão Negro, peço oração por minha família. O pai do irmão Negro tem uma ferida que não cicatriza, já está há mais de 12 anos. O irmão Túlio, peço oração por minha mãe e a irmã Leonilda. A irmã Rosane Charopem, peço oração pela minha saúde, pelo lugar onde eu moro. Muito bagunçado lá. A irmã Enis Silva, peço oração por mim para que Deus alimente minha fé.
e que eu possa ter a minha cura para a glória de Deus. A irmã Tereza Souza, peço oração por mim e minha família por libertação. A irmã Maria Nube Paulista, peço oração por dor nas pernas e por libertação dos meus filhos. O irmão Cidelcino, peço oração em favor de uma causa na justiça. Faz 12 anos que estou esperando sair o meu atrasado, aposentadoria. Também peço oração que continue orando em favor do meu filho Leandro por seu casamento e em favor de sua esposa Cristina, para Deus mudar sua natureza. Irmão Aristeu, peço oração por aposentadoria, já está encaminhada, estamos aguardando a liberação. Irmão Dário, peço oração por mim e por minha família. A irmã Solange, peço oração por meu marido, por libertação de papéis para aposentadoria em favor de toda a minha família. Irmão Eduardo, peço oração por recuperação de cirurgia e oração para a irmã Josefa, que teve uma queda e estava até com o cérebro sangrando, e Deus vai curar, Deus vai arrebentar com os cativeiros nesta manhã. Vamos orar com o pastor Eliseu. Olha, audiência, preste atenção. Ontem, quando nós estávamos na mesma unção aqui, pastor, a irmã Thelma, que congrega conosco, congrega não, ela nos assiste, né? A irmã Thelma, ela, eu não sei nem qual é a região dela, eu só sei que ela deu testemunho. Ela disse, numa das suas lives, pastor Eliseu, que eu acompanho, meu pai foi curado do câncer. O papai dela foi curado do câncer. Já está andando com andador, porque ele não andava mais. E os médicos disseram que ele ia ficar o resto da vida paralítico. Gente, não é brincadeira. Coloque sentimento nessa oração. Creia de todo o teu coração. Não brinca com esse sentimento, não. Creia. Você coloque esse título que foi pregado nesta manhã. Sem lutar, você não consegue. Então, lute. Lute. Pastor, mas se o senhor orar, vai acontecer? Vai. Mas se você não lutar, porque o diabo vai tentar tirar você do caminho, através da oração, ele vai pensar assim, olha, ele orou, mas esse câncer continua lá. Não, você vai testificar. Você vai fazer que nem aquele ceguinho que foi na reunião do irmão Brana. Ele saiu testificando para todo mundo e ele estava cego. Mas no coração dele ele estava liberto. Amém. Você tem que crer no teu coração que você vai estar liberta, mesmo que a enfermidade continua. E ela vai desaparecer, porque Amém. aquele cego daquele jornal extra, como o Brana diz, chegou um dia que ele foi no barbeiro e aquelas críticas sobre ele. Você foi naquela reunião do Rio Brana, mas você disse que está curado, mas você continua cego. Mas aquela fé já estava dentro daquele ceguinho. Aquele ceguinho, quando aquele homem falou, desafiou a fé dele, ele deu um pulo naquela cadeira, saiu rua abaixo, gritando, eu era cego, mas agora eu vejo. Vai acontecer com você, família. Acredite, tenha fé na oração, Senhor Jesus. Eu oro com tudo que está na minha alma nesta manhã, Pai. Ontem, quando eu estava deitado na cama, Deus, eu vi aquela mensagem de uma mãe desesperada. E aquilo cortou o meu coração, Pai. O Senhor sabe disso. Quando a mãe disse, eu preciso de uma libertação de minha filha. Eu não criei minha filha nessa condição. A minha filha foi apresentada no altar. A minha filha foi criada desde pequenininha na igreja. E eu não tenho coração para suportar ver minha filha cortando o cabelo. Eu não tenho coração para suportar minha filha usando esmalte. Eu não tenho coração de mãe para ver minha filha com os beiços cheios de batom. E aquilo foi mexendo comigo. E na minha cama eu orei, a Deus. Eu orei. E eu acredito na oração, Pai. Na oração feita por um justo. Tenha feito, igreja.
E eu falei no meu coração, essa mãe vai ter a recompensa. E eu me coloquei no lugar daquela mãe e lembrei do meu filho. Eu falei, eu também tenho um filho, também que foi criado nessa mensagem. Eu também tenho um filho fora da Santa Ceia. Eu falei, não, Satanás, você perdeu, Satanás. Talvez eu estou orando e tem pessoas nessa audiência na mesma condição. Então lute por isso. Acredite nesta oração em teu favor. Acredite na tua libertação. Acredite na tua cura. Acredite no teu trabalho. Acredite naquela causa que está lá impugnada na justiça. Acredite no advogado, o maior advogado que entra nessa causa nesta manhã. Acredite na libertação de tua família. Acredite, lute no teu coração, não desista e receba a bênção agora. Em nome de Jesus Cristo eu oro e creio. Amém, amém, amém. Muitos milagres essa manhã, viu, pastor Samuel? Muitos milagres. Somente creia, irmão. Nós passamos do horário, mas é um culto especial. É um culto especial. Você que tem que trabalhar e entrou, saiu por causa do trabalho. É a simplicidade, tá? O pastor Eliseu é um pregador simples e não precisa mudar, não. É igual ele falou, João Batista era simples também, né? Mas Deus opera. Deus opera na simplicidade. Irmão Roberto Carvalho, 64 conexão, uma média de 75 pessoas sendo abençoada instantaneamente. Irmão Roberto Carvalho, Goianinho, Rio Grande do Norte. Irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins. A irmã Anísia Malaine em Baixo. A irmã Maria Luzinete em Três Lagoas. A irmã Bárbara em Marília. O irmão Alfredo em Tupã. O irmão Michel em Lins. A irmã Irene Família Lins. O pastor Paulo, a irmã Ana Lúcia em Birigui, a irmã Marta Costa em Presidente Prudente, a irmã Edna Couve em Adamantina, a irmã Enis Silva, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, o irmão Edilberto em Bilac, a irmã Rosane Charopei, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Leia em Rosário, o irmão Túlio Família Tupã, a irmã Eunilza em Araçatuba, o irmão João Mancilene em Queiroz, o irmão Walter, a irmã Luciana em Lins, a irmã Maria no Paulista, o irmão Jacir Itá, Santa Catarina, Maurias Marques, Pontes de Lacerda, Mato Grosso, a irmã Benedita, irmão Cid Alcino, irmão André, Alvorada do Sul, Paraná, o irmão Dário, irmã Elisalma, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Cláudia Ramos, a Marisa em Tupã, a irmã Solange em Araçatuba, a irmã Socorro em Baço, o irmão Nelson no Olha, a irmã Tereza Souza, Paraupebas, Pará, a irmã Janete Jarenco, Placas, Pará, o irmão Juliano Cardoso, lá em Paulópolis, a irmã Liana Serafim, no Arco-Íris, a irmã Selma Rodrigues, em Três Lagoas, a irmã Valdirene Pereira, em Três Lagoas, a irmã Lica, em Tupã, o irmão Toninho Gabal, de Manduri, a irmã Trude Piraquara, o irmão Zildo Basso, a irmã Taila Tupã, a irmã Edna Benedito Dourados, Mato Grosso do Sul, o irmão Alceu Ferreira, Presidente Médios, Rondônia, o irmão Adriano Marques, o irmão Nego, Paraupebas, Pará, o irmão Sérgio, a irmã Valdirene Tupã, o irmão Odair, a irmã Rosalina Luciano, o irmão Hélio Santiago, a irmã Maria Ana, Padre Paraíso, o irmão Marcos Ribeirão Preto, a irmã Solange Monjonatas, no Arco-Íris, a irmã Maura Chaves, Medina, Minas Gerais, a irmã Lucinéia Rocha, em Oswaldo Cruz, o irmão Eduardo, em Bastos, o irmão José Lopes, em Manduri. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã vou estar fazendo lá de Telêmaco Borba. Quem sabe o pastor Orides estará ali conosco, fazendo essa programação de fé. Que Deus continue os abençoando. Então, até amanhã, se Deus quiser. Tempos difíceis, tempos de crises, dá vontade de parar. Tudo acontece na vida do crente
para nos desanimar. Mas é Deus quem dá a última palavra, e quando Ele fala eu prefiro esperar. Vou lutar até o fim, com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Vou lutar até o fim, com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Meus inimigos têm se levantado, querem me ver fracassar, mas quem tem posto a mão no arado, não podes mais olhar para trás. Mas é Deus quem dá a última palavra, e quando Ele fala eu prefiro esperar. Vou lutar até o fim, com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Vou lutar até o fim, com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Além do que eu possa suportar.